Boa tarde, senhores. Estamos para começar a quarta reunião de trabalho da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Eu peço para a nossa técnica legislativa, Débora, fazer a leitura da ata anterior. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da terceira reunião ordinária. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2019, às 15 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, vereadores Fabrício Oliveira Machado e Ricardo da Fonseca Tami Zambrana e Carlos Eduardo Correia Molina. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura e colocando em discussão e votação a ata da segunda reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente fez a leitura do ofício 15 de 2019, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tami Zambrana, solicitando o convite aos secretários municipais ou representantes das secretarias de Esporte e Lazer para informar sobre a reforma do ITC, Itajubá Tênis Clube, e das necessidades estruturais das escolas da rede municipal. As solicitações foram aprovadas pela comissão e serão feitos requerimentos para convite de representantes de ambas secretarias. Após, o presidente informou os demais membros que na próxima semana haverá reunião em conjunto com a Comissão de Saúde para deliberação sobre o projeto de lei número 4.344, no dia 27 de fevereiro, e informou que não poderá comparecer. Os demais membros confirmaram que poderão comparecer à citada reunião conjunta. Por fim, o presidente colocou novamente em discussão o projeto de lei 4.349, que dispõe sobre a exposição de cartaz alusivo à forma de cobrança da anuidade ou semestralidade escolar determinada pela Lei Federal 9.890, e da outras providências, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende, propondo retirar a emenda feita por esta comissão, alterando o artigo 3º, inciso 2º do referido projeto, tendo em vista a apresentação de emenda no mesmo sentido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, o que foi aprovado pelos demais membros. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de fevereiro de 2019. A ata está em discussão, a ata está em aprovação, e a própria permaneça como está, a ata está aprovada. Vamos dar início à quarta reunião de trabalho da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. A pauta da reunião, requerimento número 48/2019. Só ler o requerimento aqui. Requerimento 48/2019, excelentíssimo senhor Sebastião Silvestre da Costa, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Fabrício Oliveira Machado, Ricardo Zambrana e Carlos Eduardo Correia Molina, vereadores assinados, integrantes da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, conforme deliberação na reunião no dia 21 de fevereiro de 2019, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 149, inciso 6 do Regimento Interno, que seja enviado um convite ao excelentíssimo senhor secretário municipal de Esporte e Lazer, o senhor Júnior Fraga Braço, para comparecer à reunião de comissão a realizar no dia 7 de março, às 15h30, no plenário dessa casa, para tratar da reforma do ITC. Justificativa: em razão de diversos comentários nas redes sociais, torna-se inevitável a presença do secretário para prestar os esclarecimentos dessa referida comissão. Sala de sessão do JK, 25 de fevereiro de 2019, vereador Fabrício Oliveira Machado, presidente dessa comissão. Bom, quero dar boa-vinda ao nosso excelentíssimo secretário, Júnior Fraga Basso. Bom dia, boa tarde, Júnior. Ao Carlos Henrique, é diretor também de esporte da Secretaria de Esporte de Itajubá. Obrigado, Júnior, pela presença. Eu vou passar, também quero agradecer também a presença do secretário, do nosso relator Ricardo Fonseca Tami Zambrana, nosso membro Carlos Eduardo Correia Molina. Obrigado, Débora, por tudo. Qualquer coisa, te dou um salve aí, tá bom? Antes de eu colocar a palavra ao responsável pelo ofício, eu quero só dizer aqui para os demais vereadores que, através do requerimento 49, que era para deliberação que seja enviado o convite à excelentíssima senhora Mariângela Alves da Silva, já está comprovado para o dia 14 de março. Tá ok? Então, dia 14 de março, teremos a reunião da comissão, no qual a secretária Mariângela Alves de Lima vamos tratar
das necessidades estruturais das escolas da rede municipais. Então, quero passar a palavra ao autor do ofício, que foi aprovado em reunião, o vereador Ricardo Fonseca Thames Zambrano. Boa tarde, senhor presidente, vereador Molina, ao nosso secretário Júnior, ao diretor Carlos Henrique, meu agradecimento por terem comparecido aí ao convite dessa comissão. Como foi lido aqui, muitas vezes nós, como vereadores, somos cobrados por informações em relação a algum setor, algum local, algum serviço público que a prefeitura fornece. E um dos questionamentos que nos foi feito, e agora dentro da comissão Educação, Cultura, Esporte e Lazer, foi da questão do próprio ITC. Né? E aí, até o presidente Fabrício nos perguntou, aliás, isso foi matéria de jornal também, o presidente Fabrício nos perguntou justamente o que é que nós gostaríamos de saber para direcionar. E aí, secretário, a questão foi, o que eu comentei, foi que seria o seguinte, uma explanação justamente de quando começou, o que é que foi reformado. Por exemplo, me coloco como leigo, dentro dessa situação, inclusive do próprio esporte ou da própria reforma. Não acompanhei, não sei, nem sabia da não finalização ou se isso já aconteceu mesmo. Abranger toda essa condição, ou seja, dizer o que é que foi feito, quando foi feito, recursos próprios, recursos advindo de alguma emenda, o Tigrão, o Polo Esportivo faz parte dessa reforma, não faz? Ou qual é a programação, se foi cumprida ou se não foi cumprida? É o que nós gostaríamos de saber, até para explanar isso para quem nos questionar. Ou seja, a verdade sempre ela é importante dentro do que é possível. Outro dia eu estava na reunião lá da Associação de Moradores do bairro Novo Horizonte, e a secretária Maria Ângela estava lá, e eu até parabenizei ela, inclusive, por dizer justamente, este ano a Secretaria de Educação não consegue realizar, eles estão pedindo uma questão de uma reforma lá. Então, eu acho isso muito saudável, acho isso muito importante, porque a gente sabe das necessidades, sabe das dificuldades, e a realidade ela é importante para a população. A população ela quer, muitas vezes, ser ouvida, ser dada atenção a ela, e a colocação verdadeira do que é que está acontecendo, para que finalize o problema ou um planejamento de uma situação. Então, secretário e diretor, a verdade eu gostaria de conhecer o que é que foi feito, como foi feito, se foi finalizado, se não foi, e qual é o planejamento para isso. Não, a palavra está aberta. Na verdade, a gente, que o vereador Zambrano colocou, ele até colocou para a gente, na feita indicação, até falar sobre a pauta até do jornal, colocando que a obra anunciada em 2015, Praça de Esporte no ITC, ainda está longe de ser concluída. Isso foi uma reportagem do dia 9 de fevereiro. Isso é só para colocar tudo e estamos aqui até para mostrar para a população como que está sendo a reforma, como que está sendo. Eu como vereador, não posso dar essa palavra, eu sei de muitas coisas, mas é muito mais fácil você, como secretário, o Carlos, que está aqui como diretor, para dar essa abrangência e vamos fazer esse questionamento ao longo dessa reunião para que seja sanada todas as dúvidas que aqui, por acaso, perdurou. Pode ir, não? Primeiramente, muito boa tarde ao presidente Fabrício, presidente da Comissão de Educação, Turismo, Educação, Esporte, Lazer e Turismo. Meu boa tarde. Mais do que um vereador, é um amigo. Ao vereador Carlos Molina, ou simplesmente Carlão, como nos conhecemos há muito tempo, de igreja. E ao vereador Zambrana, no qual nós trabalhamos 4 anos, você na sua função como secretário, eu na minha, e por diversas vezes, e praticamente nos 4 anos, estivemos muito próximos de parcerias, de projetos, de ideias, de problemas, de soluções. E, para quem nos conhece, é um motivo de muito orgulho estar aqui. Não vejo nenhum problema com relação a estar a esta casa. Estivemos aqui ano passado, perante a comissão, fazendo detalhamento das obras, porventura citada até por você, Zambrana, da questão do ginásio do Tigrão, da ginásio do Santa Rosa, da verba parlamentar que veio naquela época. Então, eu vou
tentar, né, de uma forma sucinta, tirar algumas dúvidas, e as que, porventura, realmente vocês tiverem, eu vou estar à disposição, junto com o nosso diretor, Carlos Henrique, do qual eu agradeço a presença, e agora o Tenente Melo, que acabou de chegar aqui, muito obrigado também pela presença. Bom, o que a gente tenta, de uma forma rápida, destacar? O antigo ITC, e quando a gente fala antigo ITC, aos historiadores, não é uma perda da identidade do ITC, simplesmente para se posicionar perante um futuro em que o ITC antigo, hoje já não mais existe, devido a ser uma associação que passou a não ter mais capacidade de gerenciamento de uma área, e há cerca de 12 anos atrás o Estado determinou que essa área teria que ser dela ou do município. E o ITC ficou prorrogando esse processo de entrega, de acordo com situações políticas durante esse tempo, continuou sobrevivendo, vivendo dignamente com todos os seus ex-presidentes, e eu cito aqui um dos que eu tive mais proximidade, que é o Onésimo, depois o Luiz Cláudio, que infelizmente veio a falecer, e todo esse processo foi tratado com muito cuidado, com muito carinho, desde que então o Rodrigo e o Christian assumiram, e nos deram essa missão, junto com o professor Rui, ex-vereador, de tentar fazer com que a área fosse municipalizada. A municipalização não ocorreu. Hoje nós temos um termo de cessão de 5 anos, que nós estamos já objetivando a renovação neste ano, para este ano, e essa municipalização só não aconteceu por questões políticas, da vontade do ex-secretário, de um dos ex-secretários de Estado. À época, quando nós solicitamos, ele tinha um projeto grandioso, esportivo e político para o Estado, do qual ele retomaria as praças de esportes. E o tempo foi passando e ele acabou saindo, voltou a ser deputado, e essa situação ficou do jeito que se encontra hoje, através do termo de cessão. Esse termo de cessão ele é muito, muito claro para nós, e a gente administra hoje a Praça de Esportes em um projeto de atendimento comunitário, de atendimento ao cidadão, e o nosso prefeito Rodrigo e o nosso vice Christian nos colocaram como missão, isso já em 2013. Mas somente em 2015 e 2016 é que nós tivemos acesso legítimo à Praça de Esportes. Isso fez com que todo o nosso planejamento ele fosse atrasado. E ao atrasar, nós também entramos, como todos já sabem, desde 2016, em cirandas econômicas, financeiras do Estado, e principalmente do governo federal, que foi daquele período que a Dilma e o Temer estavam, né, brigando lá em cima, e logo depois veio esse aperto que o Estado nos deu, a nível orçamentário, e nós perdemos uma capacidade, a Secretaria Municipal de Esportes perdeu uma capacidade de investimento. Com essa capacidade de investimento diminuída, nós acabamos retendo o nosso plano inicial. O vereador Fabrício sabe bem disso, foi nosso diretor, justamente nesse período turbulento. Também você, Zambrano, esteve lá em 2014, 2015, sabe disso, desse aperto que o governo federal, Melo também esteve lá, e nós passamos a não mais seguir planejamentos macros, e começamos a fazer o mínimo necessário para que as situações andassem. Hoje, o que eu tenho hoje para passar aos senhores? A Praça de Esportes, ela está aberta. Ela não está oficialmente, através de um ato público, um ato político, através de uma cerimônia de abertura, aberta à população. Ela está, desde que nós chegamos lá. A Escola Estadual Major João Pereira, que tem mais de 1.500 alunos, ela vive diariamente lá, nas nossas quadras, nas nossas áreas, ela tem todo o atendimento mínimo necessário para a execução da educação física, para os projetos deles, para atendimento aos professores. Nós temos o uso do campo, também hoje já sanado, e fazendo com que nós tenhamos vários grupos de esportistas que utilizam tanto do campo como das quadras, ou seja, existe vida na Praça de Esportes. Tudo isso de forma gratuita.
nós temos no Salão Térreo, só para que vocês tenham uma ideia, a Associação de Tênis de Mesa, o Décio, hoje gratuitamente, ele retomou o projeto de tênis de mesa que estava morto em Itajubá. Hoje está dentro da nossa área. Dentro do Salão Térreo, acabamos de fechar agora, há cerca de 30 dias, juntamente com o chefe de governo Israel, a vinda do Tribunal Regional Eleitoral para ser uma sede do cadastramento biométrico. Isso vai fazer com que um local ideal, um local próprio para milhares de pessoas poderem fazer o recadastramento biométrico, que é hoje uma obrigatoriedade do Tribunal Regional. Então, o salão de baixo também, o salão térreo, está pronto para receber. Nós vamos receber lá, talvez até o ano que vem, cerca de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas que vão se recadastrar, e não só daqui, aliás, tem até da região. Ou seja, nós vamos passar aí de 70, 80 mil pessoas indo naquela área para poder se utilizar desse recadastramento. O Salão Nobre, agora, há poucos dias, nós trouxemos o Gil, que é o professor Gil, de música, lá da Secretaria de Cultura, para que ele tenha uma base, um curso lá de tambores que ele ministrava no teatro e agora está lá. E nós temos atividades esportivas e religiosas lá dentro. Constantemente, semanalmente, mensalmente, nós temos vários pedidos para reuniões, para atividades esportivas recreativas. Uma igreja acabou de utilizar no final de semana agora do Carnaval as dependências esportivas. Então, assim, a Praça de Esportes, ou o antigo ITC, ele já está vivo, ele já produz. Ele não está parado, ele não está ocioso. Então, a população tem que ficar muito claro isso. Nós estamos trabalhando diariamente, das 7 da manhã até as 10 da noite. Nós temos funcionários, nós temos diretores, nós temos professores. E o que eu acredito que seja a dúvida da maioria é o projeto esportivo e o projeto recreativo que todos nós queremos abrir. E todos nós, do município de Itajubá, queremos trabalhar em cima disso. Foi essa a proposta do nosso prefeito e do nosso vice-prefeito. Ao abrir a Praça de Esportes oficialmente, nós iremos condicionar esse trabalho, esse atendimento gratuito a toda a população, de todas as idades. Um projeto esportivo de massificação, 7 até os 17 anos, e para nós, adultos, nós teremos, veteranos, né, amor? Nós teremos atendimento em algumas áreas de modalidades esportivas. Exemplo, uma hidroginástica, exemplo, uma ginástica. Para as crianças, nós teremos a iniciação esportiva voltada às modalidades de quadra, que é o handebol, voleibol, futsal, basquete. Nós teremos atletismo, natação, nós teremos o futebol society. E tudo isso vai ser ofertado gratuitamente num, entre aspas, clube municipal. Aí, se porventura algum vereador, né, nos perguntar, Júnior, sua previsão para este tipo de projeto, para esta abertura oficial. Estamos aguardando agora a finalização da Vila Olímpica, a Vila Olímpica sendo finalizada e abrindo, a nossa projeção é agora até meados de abril. Nós vamos passar os 200 anos, vamos passar até o dia, acredito que primeira quinzena de abril, posterior um pouquinho, a abertura da Vila Olímpica e logo depois, ou no mesmo prazo, a abertura oficial da Praça de Esportes. Esse, de uma forma rápida, é o que hoje acontece na Praça de Esportes, no antigo ITC. Toda a movimentação existe, é a nossa sede como secretaria, estamos lá atendendo o dia inteiro e temos essa missão pública de atender a todos que nos solicitam. Vários pedidos diários de utilização, de manutenção, tudo tem sido feito até esse momento para a abertura. O que nós tomamos a decisão de aguardar agora esse início de ano, com essas demandas previstas. Se a gente for trabalhar com demandas, nós tivemos ano passado o ginásio do Tigrão e da Santa Rosa, como prioridade. Trabalhamos agora os 200 anos, a Vila Olímpica, o Parque Municipal, entra nesse bolo, e agora nós estamos chegando praticamente no finalmente, na parte final
para que a gente possa realmente abrir à população essa área única, maravilhosa, e me apego já até um comentário de que na semana retrasada, se eu não me engano, o estado de São Paulo, o estado não, né, o município de São Paulo, da cidade de São Paulo, se eu não me engano, tem a intenção até de privatizar o Ibirapuera. E para nós que somos esportistas, para nós que vivemos de saúde, a privatização, se eu não me engano, pelo menos até a entrada, se eu não me engano, não seria uma privatização, mas uma forma de arrecadação, e nesse momento eu sou totalmente contra. Eu, como profissional de esportes, com uma área dessa, e enquanto isso aqui em Itajubá a gente está lutando ao contrário, principalmente em 3 áreas, né, que serão vitais, acho que no futuro próximo, hoje já mas devido à política, muito se fala sobre os problemas e esquece, e é uma área que isso vai gerar a nossa saúde, né, Zambrana? A solução de muitos problemas com relação à saúde das pessoas, que é a Vila Olímpica, que é a Parque da Cidade e que é a Praça de Esportes. Nós teremos 3 áreas, isso sem falar nos ginásios, enfim, escolas, mas nós teremos 3 áreas gratuitas, de acesso gratuito à população, como nunca visto. Então, talvez, em algum momento, né, muitos aí dos cidadãos de Itajubá vão botar a cabeça no travesseiro e vão lembrar dessa situação de que, enquanto outros municípios estão tratando a saúde, o esporte, nesse caso o esporte que está relacionado à saúde, de uma forma ao contrário da nossa, acho que o município nosso está em vantagem para oferecer isso a cada cidadão. Então, assim, essa é a minha parte, eu quero ouvi-los, quero que vocês, né, possam estar sugestionando, possam estar fazendo suas perguntas com relação a tudo que vocês querem saber, de fato, ou algumas outras questões que, porventura, ainda não foram tocadas, mas estou à disposição. Obrigado, secretário. Quero colocar a presença do vereador Tenente Melo aqui, presente nessa reunião. Obrigado, vereador. Bom, vamos abrir aos questionamentos. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, para já começar o questionamento, secretário. A questão da dotação orçamentária, que é uma coisa preocupante e que, desde quando eu estava lá, a gente discutiu muito isso a respeito dessa dotação orçamentária. Sei da dificuldade que teve, né, o Brasil inteiro passou, principalmente, né, as cidades pequenas, as médias, essa perda de repasse, tanto do governo, né, todo o governo estadual, principalmente aqui em Minas, tivemos muito nisso. E a minha preocupação justamente é essa, como está sendo feita a dotação orçamentária, porque a gente falou a respeito do parque, que eu acompanho o trabalho seus, que até foi aprovado aqui nessa Câmara, se não me falha, em 2017 foi aprovado a concessão a particulares, né, a público-privada do pedalinho, e até hoje não ocorreu. Foi aprovado aqui, né, em tudo quanto para que faça essa parceria público-privada. Não ocorreu. Vejo o trabalho de vocês, vira e mexe, né, vejo todos os diretores trabalhando, funcionários todos empenhados no final de semana, e isso me preocupa, a questão agora da Vila Olímpica, né, que também vai ser grandioso, para quem, né, já esteve lá, já percebeu a grandiosidade do evento. E temos agora o DTC. A preocupação minha, neste momento, a respeito da reforma, tudo bem, mas a preocupação minha é a dotação orçamentária para que esses 3 níveis que você falou, que realmente vai ser aberto ao público, a questão disso, a minha preocupação existe dotação para isso, o município tem condição de arcar com essa gratuidade em todos, tem material humano para a secretaria, eu sei que nós sofremos muito, com até em caráter de humano, a gente não tem material humano necessário, tem que estar um deslocamento de tudo quanto é área. Então, o meu início da discussão é justamente isso, como que vai fazer a dotação orçamentária para esses tipos de evento, que ocorra essa gratuidade. Fabrício, a pergunta ela é muito própria de quem conheceu
o ambiente. E é uma situação que, inicialmente, sempre foi e sempre é. Estou aqui com mais 2 secretários, né, 2 ex-secretários, que sabem que nós temos todo esse momento próprio para detalhamento de orçamentário, para construção. Isso tudo foi construído ano passado. Hoje, o QDD, né, Quadro Demonstrativo de Despesa, ele existe, vocês aprovaram. A Secretaria Municipal de Esportes, e foi muito bom você falar nisso, que fique muito claro que para quem pega hoje o nosso quadro demonstrativo, vai verificar lá que são 4 milhões e alguma coisa. E a primeira pessoa que... 577 mil Isso. e 50 reais. Muito obrigado, Zambrana. São 4 milhões e 577. Só que a olhos nus poderiam colocar a Secretaria Municipal de Esportes como uma secretaria apta a tudo isso que você está falando e tudo isso que nós estamos tentando realizar na cidade. Mas não é essa a situação. Quando a gente fecha os números e encaminha para cá, o Zambrana está ali no celular, ele pode confirmar, e o Melo talvez ali, você vai verificar que somente de recursos vinculados, que são recursos que são oriundos de verbas parlamentares, de projetos estaduais ou federais, nós temos, se não me falha a memória, 3 milhões e 200. Zambrana se está aí mexendo, eu não trouxe a folha, mas é basicamente 3 milhões e alguma coisa, 3 milhões e 100 e pouco. Isso faz com que, praticamente, né, esse orçamento ele já seja consumido, se, porventura, recursos forem repassados ao município. E a gente não conta com este recurso. Quem lá fora falar que é mentira, ou não, onde já se viu, tem 3 milhões, é mentira, não acreditem, vocês não, mas a população que nos vê, que nos ouve, isso não acontece. Só acontece se vier destinado um recurso, e aí a gente tem essa capacidade. O que sobra para nós? Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A parte que sobra devidamente para investimento hoje, nós estamos hoje pautados na ordem de 450 mil para investimento. O restante é para pagamento de funcionários para a nossa folha. E quando você me pergunta sobre a questão dos funcionários, e você pegou o tempo nosso pequeno, né, de um grupo limitado, hoje o nosso grupo evoluiu um pouco. Hoje nós estamos recebendo alguns funcionários deslocados de outras secretarias, e a gente está criando todo esse campo de atuação para principalmente a Praça de Esportes, que nesse caso é o nosso alvo. E a Vila Olímpica, ela vai ser discutida justamente amanhã sexta-feira, com a Associação do Reborjão, do qual eu tenho uma reunião, do qual nós estamos também colocando e imputando às associações parte das responsabilidades de condução, seria o termo, né, nesses locais. Nós não podemos, a prefeitura não pode mais andar sozinha, sem parceiros, sejam privados ou sejam entidades sem fins lucrativos. E a Associação do Reborjão tem uma particularidade, é uma associação que já há algum tempo é organizada, já tem um desdobramento, tem pessoas do bem lá, e que entenderam o nosso recado com relação à preservação e à ocupação daquele espaço. E nós, como ente público, oficial, responsável por essas áreas, nós, mais do que fazer o diagnóstico, nós já temos o diagnóstico, estamos agora sentando com esses parceiros e definindo quais são as estratégias para que a CEMEL esteja na Vila Olímpica, para que a CEMEL esteja dentro da Praça de Esportes, para que a CEMEL esteja lá no Parque da Cidade, no mínimo necessário para que toda a população ela tenha essa capacidade, esse ganho, né, para todos poderem ter o esporte como via aí de busca à saúde. Então, assim, quando eu falei da capacidade de investimento, deixa eu tentar também resumir. O ICMS esportivo, ele é uma pauta, e ela já é conhecida por parte dos vereadores. Eu já estive também aqui ano passado, com Marcelo Kraus, então, chamou as associações, nós já prestamos esclarecimentos do Conselho através do presidente Luiz, toda vez que nos é solicitado, é encaminhado para cá. Nós temos o ICMS esportivo hoje no Estado, ele varia
né, de ano a ano, de acordo com a capacidade de trabalho de cada município. O município hoje de Itajubá, ele hoje alcançou a classificação hoje de 31º colocado. Nós já estivemos 23º, nós já estivemos em 80 e tantos, já tivemos em segundo. Cada ano há uma variação, porque são mais de 850 municípios no estado, do qual cerca de 350 são aptos, se tornam aptos a entrar nesse sistema de pontuação. E a gente tem esse trabalho já de longa data, trabalho que facilita com que no ano seguinte nós tenhamos um repasse. Esse repasse hoje é na ordem, só para que vocês entendam também, não chegou. Janeiro e fevereiro, quando você abre o índice da Fundação João Pinheiro, não aparece nada. Sexta-feira ainda estava discutindo isso em Belo Horizonte por telefone. Não aparece os depósitos. A gente nem sabe que não há uma resposta oficial do governo sobre isso. Então, assim, não chegou para nós, mas é uma faixa financeira hoje, este ano, prevista de 9 a 10 mil. Só que quando sentamos para fazer o orçamento, nós fazemos uma previsão do primeiro colocado. O primeiro colocado, ano passado, recebeu por ordem de R$360 mil. Daria uma média de R$30 mil por mês. Então, nós aqui, como estávamos batalhando para ser primeiro, não conseguimos, fizemos previsão orçamentária. Como a previsão, né, não bater com a classificação, significa que nós não teremos 360 mil financeiro, teremos cerca de R$100 mil esse ano. Esses R$100 mil se junta ao investimento nosso, desses 400 e poucos mil reais. Ou seja, temos uma tarefa árdua de conseguir os outros 350, quase 360 mil financeiro, mediante esse caos chamado arrecadação do município, e de todas as dívidas que o Estado tem conosco. Então, assim, se vocês me perguntarem, nossa, Júnior, e aí? Não sei. A gente está vivendo um dia após o outro aqui, dentro da prefeitura. A gente está vivendo um dia, como diz, né? Nós estamos vendendo almoço para comprar janta em determinadas situações, prioridades do município. E a Secretaria de Esportes não foge disso. Nós temos uma previsão orçamentária, como eu expliquei, de 460 mil, que na verdade, é 150 mil, os outros 310 a gente aborta, 280 mil, era uma previsão, e vamos trabalhar dentro de uma perspectiva financeira, orçamentária, na ordem de 150. Os outros 250, 300 mil que nós projetamos para atendimento de todo o esporte de Itajubá, nós vamos agora, dia a dia, conversando com a Secretaria de Finanças, conversando com a Secretaria de Administração, de Planejamento, e tudo mais que a gente puder fazer essas organizações. E para isso, Fabrício e demais vereadores, a questão da extensão desses projetos esportivos passa nisso. A questão da extensão de como atingir Vila Olímpica, como atingir Praça de Esporte, e mais do que isso, a movimentação em alguns locais da cidade. Nós estamos com esse projeto, só aguardando o momento a gente conseguir distribuir e não centralizar demandas. E a saúde sabe muito bem disso, ela vive descentralizada. Nós, na Secretaria de Esportes, estamos buscando a descentralização. Não queremos que fiquem só no parque, não queremos que fiquem só na Vila Olímpica, não queremos que fiquem só na Praça de Esportes. Temos que, talvez lá no Novo Horizonte, talvez em alguns pontos estratégicos, criar polos de atendimento. É isso que falta hoje para a Secretaria Municipal de Esportes fechar os 8 anos de mandato. Somente essa parte, porque eu falo isso sempre. Estrutura física, estamos recuperando e criando novas áreas como poucos. Nunca foi feito nunca se teve esse cuidado na área esportiva. A parte de fomento ao esporte, e seria o produto final, que são as competições, são os eventos, são os apoios. Por menor que seja o apoio, mas todo esportista que vai à CEMEL, ele é atendido. Esse é o segundo ponto nessa roda que a gente vive. E o terceiro é o fomento, de fato, nesses locais
dentro da cidade. E ainda é a última meta, e a gente tem até o ano que vem. E esse ano nós vamos tirá-lo do papel, independente da situação econômica, né, que nos aflige, mas tanto o prefeito como o vice-prefeito, eles têm esse entendimento, estão na retaguarda para que a gente possa ter sucesso. Quando eu digo sucesso, é para que a população seja beneficiada e a gente possa estimular ainda mais a prática esportiva e recreativa do município. Vereador Zambrano. E agradecer a explanação do secretário Júnior, realmente foi bastante esclarecedora em relação a todo o trabalho que tem sido feito. Parabenizar, pelo mesmo que seja um planejamento orçamentário, a expectativa de que você vai receber a mais já indica que você e sua equipe estão se programando e buscando que isso aconteça. É triste quando a gente vê a redução. Então, assim, a Secretaria de Esporte, ela teve orçamento em 2018 de 4.173.000, e esse ano um acréscimo de 400 mil, ou seja, 10% foi aumentado dentro do planejamento orçamentário. Essa situação orçamentária, seja a nível estadual ou de outros repasses, a gente sabe das dificuldades, sim. E aí é aquela história, né? Gerenciar com recurso ela é fácil, sem recurso aí que vai ter que mostrar, né, como é a administração. Especificamente sobre a questão da Praça de Esportes, né? Eu a conheci, era adolescente há muito tempo atrás, depois faz muitos e muitos anos que eu acho que só entrei ali no salão. Qual é a estrutura dela hoje, secretário? Eu me lembro assim, você tem um campo, você tem quadras, piscinas, todos esses locais, né, pista de atletismo, eles estão habilitados? E assim, a pergunta vai mais direcionada justamente a essa condição seguinte, que as obras não foram acabadas. Mas assim, eu já colocou que ele é cedido para entidades, né, tudo mais. Então, todas essas estruturas estão habilitadas para uso ou alguma está fechada? Obrigado, Zambrana, pela pergunta e pelas palavras, né? A gente que está lá, né? Você que já esteve do outro lado, Melo também, Fabrício, sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos calos, sabe dos nossos problemas. E a questão orçamentária ela é preocupante, né, a todos, mas a gente tem aí condição de apresentar ideias, pés no chão, a gente sempre trabalhou com os pés no chão. A gente sabe da realidade, me desculpem, mas é uma forma da gente expressar o que o esporte passa no Brasil. E eu falo isso sempre, quero registrar que o dia que nós tivermos uma lei parecida com o Fundeb, que seja o Fundesp, seja não uma muleta, como é hoje as emendas parlamentares, porque eu trato a emenda parlamentar hoje, por mais que sejam pontuais, como foi, nós recebemos, mas elas não são pontuais. Eu acho que a gente precisa amadurecer no Brasil essa relação do esporte, da cultura com a necessidade orçamentária. Na verdade, uma lei, não há uma política pública de Estado no esporte. De uma lei que possa fazer com que o que, nesse caso, há 10 anos atrás, o governo então, do Estado criou o ICMS. Isso sim não é uma se diz uma muleta, né, uma bengala. Isso sim é uma política de Estado, onde cada município que produz é analisado e depois é revertido. Então, assim, a gente espera, quem sabe ainda um dia estar em gestão pública e alguém possa ter esse cuidado lá em cima e fazer com que parte desses recursos cheguem para nos apoiar dentro deste orçamento que a gente sonha, a gente trabalha, tenta, e os sonhos vai se adequando, corta daqui, corta dali. Então, é nessa expectativa que a gente vive de um dia ver isso no país. Voltando à sua pergunta, hoje, o que falta hoje para que a gente possa abrir de fato a Praça de Esportes? São simplesmente as adequações finais das duas últimas piscinas. A piscina que a gente chama de grande, uma piscina do fundo, na parte do fundo, nós temos uma semiolímpica, duas infantis, e uma grande, que a gente chama. Essa grande, uma das infantis, nós estamos em fase quase que final de entrega, totalmente remodelada. Antigamente era um filtro para
para as 4 piscinas. Hoje é um filtro independente para cada piscina, trazendo saúde, trazendo mais qualidade própria, né, no próprio cuidado com as pessoas. E de uma forma muito resumida, é isto. É só essa parte que nos falta de fazer esse fechamento e também a finalização do nosso processo de segurança, né, interno, para que a gente esteja apto perante ao Corpo de Bombeiros, perante a todas essas situações. Então, assim, isso volto a citar a questão dos problemas que o ITC passou. Então, assim, isso foi tudo encavalando, e nós estamos tirando esses nós aos poucos, para fazer com que a área realmente esteja aberta para a população em si, para ficar lá, morar lá como a gente quer uma criança lá o dia inteiro. Daqui a pouquinho, logo nós teremos a Praça de Esportes numa missão digna, vamos ter a preocupação de ter guardas-vidas, teremos guarda-vida, teremos enfermeira, você vai poder chegar lá e virar sócio gratuitamente, fazer a sua carteirinha, nós teremos um controle de acesso dentro da piscina, cabendo, assim que o bombeiro e o engenheiro nos definir número máximo de pessoas na área, se fecharmos 400 pessoas dentro do complexo aquático, às 10 horas da manhã, chega lá o vereador Zambrano e o vereador Fabrício, querem entrar, infelizmente eles vão ter que aguardar a saída de sócios, não queremos volume, nós queremos um local bem tranquilo, apto para todos, mas respeitaremos essas ordens, teremos o exame médico, cobraremos exame médico. Então, todas as ações estão sendo desenvolvidas. Estamos testando, não sei se eu vou conseguir, se a gente vai conseguir na sua casa, você fazer a sua pré-carteirinha, retirar isto depois lá no local. Então, todas essas ações nós estamos pensando com muita tranquilidade, com muita calma, e por isso, e é um recado que eu falo sempre, nós aguardamos muitos anos essa realidade, que é a realidade de uma praça de esportes gratuita à população. E quando o Fabrício falou dos custos, os custos, quando bem como é que se diz, bem estudados, concretos, eles não são altos. Investimento, né, para este tipo de custo, ele é necessário, ele é importante e ele tem um valor 3 vezes maior do que a gente investe. Então, assim, temos essa capacidade de gerenciar, sim, uma área aberta à população com custos baixos. Como a gente viu isso na Mangueira, em alguns locais, como a gente viu em Campo Grande, como a gente já viu nessa vida em vários locais de atendimento gratuito à população. E é essa mensagem que eu quero passar a vocês, à população, de que vai ser, de novo, nós vamos resgatar a história do ITC. Aí vem esse resgate. É necessário na cidade a gente ter esse resgate para que a história seja, né, continuada, né? Ela possa ainda aproveitar muito essa condição. Então, na verdade, secretário, é aquilo que eu perguntei. A única área que está fechada seriam as piscinas. Correto. Tá. Assim, desculpa, mas vamos trocando figurinha. Sim, fica à vontade. É um fechamento que é circunstancial. Não, mas eu entendi. Eu vou te explicar. Hoje nós temos faculdades de educação física e utilizam de aulas lá quando necessitam, esporádicas. Aí nós abrimos exceções e eles fazem lá, às vezes, até aula de determinado grupo, determinada turma. Então, ainda assim, a gente utiliza. Existe, para esclarecimento justamente em relação à matéria de jornal, existe algo de estrutura física? Claro que essa questão, sim, de existem situações que já foram melhoradas na piscina, alguma coisa ou outra pode ser que precise, mas estruturas físicas maiores precisam ser mexidas para poder ser utilizado lá? Falando de estrutura física, eu já entendi que é o seguinte, é uma área muito grande. Sim. Vai precisar de uma equipe da secretaria para poder coordenar toda a recepção da população. Sim. Isso é muito claro para a gente. E isso demanda recurso humano, preparo, enfim. Mas hoje, existem estruturas físicas maiores a serem mexidas? Lá? Existem sonhos. Sonho... A mais?
Hoje, para nós abrirmos a praça, somente esses pontos que eu teci. Agora, se você, vereador, me perguntar, são as 2 quadras externas, são as meninas dos olhos nossos, uma possível cobertura, onde a gente amplia as possibilidades, né, de utilização devido a fatores externos que hoje, com chuva, sol, elas ficam reduzidas, mas serão utilizadas. Mas em dia de muito sol, em dia de muita chuva, a gente não pode agredir o público nosso que vai estar lá. Esse é o nosso sonho. Outro sonho é a recuperação da pista de atletismo e o fechamento da quadra, do campo de futebol society, para que com o fechamento a gente tenha as 2 ações, né, concomitantes, né, juntas. Enquanto a gente estiver jogando, o pessoal pode estar caminhando, que a bola não vai atingir o usuário ou o sócio. Então, assim, basicamente, hoje seriam os sonhos que a gente tem e que a gente vai buscar isso ainda no decorrer desses 1 ano e 8 meses, né, que nós temos aí de trabalho ainda. Então, na verdade, não é uma condição maior, assim, no sentido de que reformas ou obras maiores, não, elas não são. É claro, a cobertura das quadras externas, ela seria bastante interessante, né, concordo, e outras situações. Mas não há uma necessidade de obras maiores. Não. O que acontece é que a gente não consegue, talvez, abrir por a questão de recursos humanos ou uma logística que hoje ela tem um custo e para ser montado isso, trabalhado isso, demanda um pouco de tempo de investimento humanos. Sim, nós estamos preparados para o feijão com arroz, que já vai matar a fome de muita gente em relação à prática esportiva. Nesse momento, mas pensamos maior, pensamos grande para... Para essa solicitação de uso desses espaços, algum dessas entidades, né, ou desses entes, paga alguma coisa ou só é emprestado? Gratuitos. São gratuitos. Qualquer pessoa que queira utilizar o salão, claro, para dependendo do evento, né, uma reunião, alguma coisa, pode solicitar isso. O princípio está sendo o de situações que não exponham e coloquem em risco situações anormais. Que não dê trabalho. É o simples e o óbvio que nós estamos tratando. Encontro de pastores, encontro ou um ensaio de dança, ou enfim, uma reunião, até romaria. Então, assim, são situações bem pontuais. Não estamos abertos para aluguel de festas, e quase toda semana, sempre que nós não temos regulado isso. Nesse momento, é aquilo que eu falei, nós estamos trabalhando para uma área esportiva, recreativa, cultural, religiosa até política, né? Dependendo da situação. Centro de convenções. Então, pensamos nisso, mas de uma forma muito tranquila. São essas as condições que são passadas hoje a quem nos procura, a quem tem essas informações. Acho, secretário, como o senhor sempre coloca aí a questão da esporte ligado à saúde, na verdade, é de imensa importância essa condição que a praça de esporte seja realmente trabalhada e continue sendo. Eu me lembro disso quando o prefeito Rodrigo já comentou isso há tempo, se me lembro. Eu acreditava, agora o senhor esclareceu para mim, que ela já tinha sido passada ao município, na verdade, é uma sessão. Isso é importante, eu não sabia. Eu achei que ela tinha sido passada. Então, na verdade, vários pilares, que seja o esporte, a saúde, a educação, trabalhar com a questão de dependência química, a inclusão, isso é trabalhado junto ao esporte. Realmente tem e deve ser valorizado. Uma pergunta ainda, também, por último, seria o seguinte: a partir do momento que a Praça de Esporte, eu não me lembro mesmo como secretário, seria isso, a Praça de Esportes, ela ainda assim como o SEASA, é do Estado. É possível fazer esse tipo de construção, a cobertura de uma quadra, ou só mediante realmente a recursos ou autorização do Estado? Porque parece que existem situações onde a gente não consegue realizar esse tipo de estrutura, não sendo o imóvel do município. Complementando essa pergunta, mudando o governo, com essa mudança do governo do Estado, há interesse da Prefeitura e é possível trazer isso para o município, que, na minha opinião, seria um grande ganho, até porque a descentralização
A saúde é uma condição clara, assim como a descentralização da administração de diversas secretarias seria uma condição clara. O Estado não tem perna mais para ficar tomando conta de estruturas nas diversas cidades do Estado de Minas Gerais. Passa uma dificuldade. Então, a pergunta é, há interesse, está sendo trabalhado isso, e, sendo do Estado, é possível fazer realizar esses sonhos realmente? Vereador Zambrana, essa é outra situação que, como eu narrei agora há pouco, ela foi parada, né? Ela foi, em algum momento agora, 2 anos e pouco atrás, quando então o ex-secretário de Estado abriu mão disso, que era nossa meta. Nós aguardamos o tempo certo e eu já tenho uma reunião agendada no final desse mês, a pedido do Rodrigo e do Christian, vou representá-los na Secretaria de Estado, buscando essa situação. Se não da ampliação, mas a nossa busca é para a posse definitiva, se não, na pior das hipóteses, a ampliação de mais 5 anos. Sobre benfeitorias, né? Sobre benfeitorias que você me perguntou, elas são, sim, possíveis, só que é aquela situação, é uma área estadual, Estado. O Estado não tem mais interesse, a gente já sabe disso, nem capacidade hoje de investimento de nada com nada, principalmente vou falar sobre esporte. Então, assim, a nossa intenção é essa, a gente sai daqui no final desse mês agora, após a passagem dos 200 anos da Vila Olímpica, a gente sai para lá em outra missão, tentando fazer com que a gente possa ter essa área e a expansão dela, naturalmente, vai depender muito do trabalho dos dois, do prefeito e do vice, e também de vocês, vereadores, que podem nos colaborar, podem nos ajudar muito com relação aos seus deputados. Deixa eu só complementar, o vereador Zambrano. Eu tive na Secretaria, na Secretaria do Estado, até a pedido... isso o ano passado, se não me falha a memória, através dessa cessão de uso, e isto é possível, logicamente tem que ter um projeto, né? O Júnior, o secretário, nem falou através até da verba que veio, ocasionada de uma empresa daqui de Itajubá, né, que foi destinado justamente, exclusivamente para a reforma do ITC, né? Você não tinha colocado isso, mas veio uma... na verdade, foi uma troca de deveres, vamos dizer assim. Aí veio para o ITC e essa cessão de uso, realmente, o Estado, a partir do momento que dá a negativa, ele tem livre acesso para fazer. Logicamente, mediante qualquer... Porque, na verdade, a reforma, enfim, em si não foi a nível estrutural. Então, não teve mudança de estrutura. Foi justamente uma reforma. Então, e o Estado tinha dado essa negativa de não querer o terreno, na verdade, não passar. Então, isso é aprovado pela essa reforma, sim. Não podemos mexer na parte estrutural ainda. Ainda não é. Na parte estrutural ainda não podemos mexer, mas pintura, limpeza, essas coisas. Então, isso tudo é aprovado. Eu tive lá até juntamente com o secretário de Estado, justamente para colocar nesse ponto, que já estava sendo previsto uma reforma, não na parte estrutural. A parte estrutural foi, sim, que é do Tigrão, que são duas coisas completamente distintas, né? O Júnior está aí, se quiser colocar e colocar, se eu estiver errado, são duas coisas distintas, o ginásio com o ITC, né, e o ginásio foi aprovado mediante emenda parlamentar, por isso que teve essa reforma, tanto no ginásio da Santa Rosa quanto no ginásio do Tigrão. A área é a mesma, a área é um só. Não, já destinação... a destinação foi o ginásio do Tigrão e melhorias na praça. Ela já foi desvinculada, né? São duas agora. No projeto lá estava como duas áreas já. Não, ela vai ser uma só. Não, sim, já tinha separado as duas sessões. Você fala onde? O Tigrão com o ITC. Não, hoje ele é um só. Pelo menos o projeto lá que estava lá, ele estava só como ITC. O Tigrão. Qual projeto que você está falando? Lá não.
Estou falando coisa distinta, só para dar Só um pra ênfase entender. maior aqui. É porque o projeto, a solicitação do termo de cessão, ela engloba toda a área. Agora, para obras, para manutenção, toda oriunda de verbas, aí a gente faz a separação devida. Só ginásio, a troca ali vocês viram ali a troca da frente, né? A Grade. grade, né? Grade. Isso tudo foi incorporado à Praça de Esportes, através da emenda. Mas está vindo para nós, é nosso. Ponto. Do município. Mas não tivemos uma obra. Vamos Sim. derrubar o ginásio, vamos reconstruir. Sim. Então, acho que é mais ou menos isso, né, Fabrício? Deixa eu passar a palavra. Presidente Melo. Vereador Molina. Só queria complementar para finalizar também, secretário. Se houver interesse, se houver necessidade, o partido é base do governo atual do Estado, quem sabe a gente possa mediar, através dos deputados do PV, a discussão sobre essa condição do repasse dessa área. Sim. Realmente eu entendo, eu não vejo o porquê do governo do Estado segurar isso. Não tem porquê. Como Então, eu a gente disse, foi desejo político à época, né? Sim, na época. Técnico Pois é, por isso que eu político. disse, como o governo mudou, quem sabe essa discussão pode ser aberta novamente. Nós temos hoje uma facilidade, e o Fabrício que me acompanhou há muito tempo, o Carlos que me acompanha, o secretário hoje que assumiu, ele era o ex-adjunto, e justamente foi ele que nos providenciou e organizou o termo de sessão. Então, até nisso, Deus está muito bonzinho com a gente. Ou seja, a gente tem um canal bacana de comunicação, ele já vai nos atender, só que a gente sabe que as questões políticas também são necessárias. E você pode ter certeza que, estendo não só a você, como qualquer vereador desta casa, puder olhar para que as questões do esporte elas possam ser mais trabalhadas na questão política, para que a gente possa ter esse benefício, como no ano retrasado, tanto o Rodrigo como o Christian conseguiram, através do Aelton, através do Bilac, a Vila Olímpica, o Aelton, a reforma dos ginásios, da praça. Enfim, precisamos de vocês para que a gente possa dar vida aos sonhos que nós temos lá para toda a população. Molina, Melo. Oi? Não, pode falar, depois a gente vai. Se não tiver mais nada, a gente tem que. Você quer ficar aqui até 6 horas, né? Fica também, não tem problema. Eu só queria... Boa tarde a todos, né? Não sobrou nenhuma pergunta para eu fazer, eu acho que a explanação foi a contento. Eu queria fazer uso da palavra para agradecer a vinda de vocês aqui, a explanação, a gente poder observar que o trabalho da Secretaria tem sido profícuo no sentido de trazer, de fato, para a população essa oportunidade, né, de usar do esporte como maneira de fomentar a saúde, né? Isso ficou bem claro no seu discurso, eu acho que é por aí mesmo, vocês estão de parabéns. Vereador. Aproveitar para me despedir também, agradecer a vinda do Júnior, parabenizar pelo trabalho, seu e toda a equipe da Secretaria. A Comissão de Obras ela está agendando a visita às obras da Vila Olímpica e da Praça de Esportes. A gente deve estar fazendo contato com você pelos próximos dias para ir em loco verificar o andamento de ambas as obras. As duas estão sob seus cuidados. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. A gente tem acompanhado lá de perto, então a gente conhece bem o status atual e torce para a abertura oficial das portas da Praça de Esportes logo após abril. Bom, manda um abraço para toda a equipe lá, Júnior. Obrigado. Quero agradecer ao nosso secretário, ao nosso diretor, o Carlos, e espero, porque você fala da menina dos olhos, e eu fui nascido e criado lá dentro. Então, eu sei de tudo que estava acontecendo. Eu ainda volta, uma coisa só que me preocupa, que agora você deixou mais tranquilo, a questão só da dotação orçamentária, que eu fico muito preocupado em abertura do ITC e com mudanças políticas que pode haver. Nós estamos agora com o Rodrigo à frente, pode vir outros governadores, outros presidentes. Então, a minha preocupação maior é justamente isso, que, se Deus quiser, num futuro, não torne um elefante branco. A única e exclusivamente
Essa é a minha preocupação. Se está vindo nessa, né, que você acabou de falar logo no começo, por isso que eu falei questão da dotação orçamentária, se você tem ciência, está estruturado tudo para que dê nessa estrutura sua conseguir fazer o ITC da vida, para mim não tem nem dúvida disso. É o que eu mais espero. Volto a dizer, fui nascido e criado lá sob a tutela do senhor Califa, que era funcionário público, né? Antigamente era público, depois que tornou isso, mas antigamente era, então não tem o que falar. Júnior, agradeço. Se quiser, pode falar um pouquinho, depois nós encerramos também. É só reafirmar, né, esse compromisso público que todos nós temos. Esse é um compromisso do Rodrigo, esse é um compromisso do Christian, esse é um compromisso de cada secretário, de cada vereador, de cada cidadão. A CEMEL espera e quer que realmente ele possa ser entendida com esse propósito. Ela é feita para isto. O esporte é uma das ferramentas, né, que dispensa qualquer tipo de comentário. E quando a gente trata das questões orçamentárias e financeiras do município, todos vocês têm esse conhecimento, já estudam isso, vivem isso e vivenciaram. E que a gente espera que realmente, talvez, vocês, vereadores, possam... não é deixar de ter esse comprometimento, porque há 7 anos a gente tem esse comprometimento de cada um de vocês que passam por esta casa. Mas, eu digo, é um olhar, talvez, mais próximo de nós. Uma visita do Zambrana, uma visita do Molina, o Melo já nos visitou, você viveu lá, qualquer outro vereador, que possa entender como é o processo da questão do esporte. E aí o orçamento e o financeiro vai de acordo com o dia a dia nosso, como eu falei. Vocês têm possibilidades aqui também de orçamentariamente, financeiramente, dependendo do que se fica para devolução, de olhar o esporte, através de devolução. Não digo um momento, mas vocês sabem, tem que chorar. Então, a gente chora. Mas assim, e também lá é a mesma coisa, e a gente vai, né, se apertando de um lado, do outro. Nós temos outras tantas secretarias, nós temos outras tantas prioridades no município. Então, a gente sabe o nosso lugar e está trabalhando lá de forma a fazer com que vocês enxerguem, mais do que enxergar, né, vocês vivenciem isso conosco. Estão todos convidados. E a qualquer momento, né, de nos procurar, de nos ligar, de nos mandar um WhatsApp, de perguntar, estaremos sempre à disposição, tanto nosso diretor Carlos, como o diretor Jimmy, como o diretor Francisco, que é o Fran, que a gente conhece, e o André. Estão lá, os nossos professores e funcionários todos estão à disposição de vocês. Meu muito obrigado mesmo de estar nessa casa. Obrigado, Júnior. Obrigado, Carlos, pela presença. Agradeço um montão, já somos parceiros há muito tempo, então agradeço muito e espero tê-lo de novo aqui, até depois que, na hora que tiver estruturado tudo, acho importante a gente, né, você fazer esse demonstrativo todinho para a gente entender tudo que acontece. Muito obrigado a todos. Então, nada mais havendo tratado, declaro encerrado a 4ª reunião de trabalho da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Bom final de semana.